Tem alguém em casa? Salve turma, como é que vocês estão? Esses dias eu percebi uma coisa um pouco bizarra. Eu me preocupo com política tem bastante tempo, mas acho que nunca na minha vida eu soube tanto o nome de ministro e ministra como eu sei hoje em dia. E acho que isso é, no fundo, preocupante, porque não é pela conta da qualidade do nosso corpo ministerial que eu os conheço tão bem, mas pelo caráter patético, trágico, para não falar mórbido, dessa turma que vem ocupando, acho que de maneira bem insalubre, o noticiário político nos últimos tempos. E por essa razão eu resolvi convidar um ex-ministro para conversar. E um ministro que eu já conhecia bem, pessoalmente, e por quem eu tenho bastante admiração. Eu não escondo isso, acho que junto com o Gilberto Gil, ele foi o melhor ministro da cultura que o Brasil já teve. Juca Ferreira. E eu acho o Juca uma pessoa muito interessante de conversar. Uma porque eu queria saber dele um pouco a experiência de ser ministro em um período da nossa história de intensa mudança no ambiente político e de erosão democrática. Então, o Juca foi ministro nos 8 anos do governo, aliás, ele teve no ministério nos 8 anos do governo Lula. Depois foi ministro da Cultura novamente no segundo mandato da Dilma e viu, dentro do Estado, o processo de impeachment. E o Juca tem uma outra experiência também muito interessante, que foi quando ele saiu do ministério, ele foi convidado para assumir a Secretaria de Cultura da cidade de São Paulo na gestão Haddad. E ele foi o secretário da Cultura que também, de dentro do Estado, viu o começo de junho de 2013. Enfrentou dentro da prefeitura aquele mês e o significado desse mês para a política brasileira. Então a gente fala muito disso, ele faz uma repassada do significado do Ministério Gil e Juca. A gente fala muito sobre o PT, naturalmente. Ele fala bastante sobre cultura, óbvio. E dessa visão que eu acho super importante do Juca ter de novo, trazer a público de novo essa visão dele, que é a cultura não como o conjunto das obras culturais ou das obras de arte, mas a cultura como um processo, na verdade. A cultura como base e a ponta mais sofisticada da expressão de um povo. E tem tanto assunto que eu não sei nem por onde muito resumir, mas eu vou deixar então que o Juca conte para vocês um pouco do que ele tem achado de tudo isso e de como é que a gente segue daqui em diante. Então, com vocês, o ex-ministro da Cultura, Juca Ferreira. Tudo bem, Bruno? Como vai, Juca? Tranquilo. Tranquilo? Tá se cuidando bem? Rapaz, eu tive dengue Você teve dengue, eu fiquei sabendo. e aí fui internado no hospital achando que era corona. Eu sei, eu lembro. Passei 8 dias lá, 2 dias e meio na ala dos corona. Aí quando viram que não era, que os testes deram negativo, eu fui para a ala de outras enfermidades. E você chegou a ficar na área de coronavírus? Que perigo! Fiquei, cara. Que perigo te Fiquei. colocar nessa área sem o teste, Juca. Mas também Era se arriscado para os eu outros, né? para os outros, eles Claro. fizeram a opção, Faz sentido. faz sentido. Juca, deixa eu te perguntar se você pode colocar o seu telefone na horizontal. Aí. Assim? Aí fica melhor para a gente gravar aqui. Tá bom assim? Tá ótimo, Juca. Te agradecer muito pelo seu tempo, aliás. Estava muito afim de falar contigo. Já tem um tempo, né, que a gente não se encontra. Uma grande pena. E, Juca, algo que eu queria escutar de você é sobre ser ministro. Acho que, independente da sua passagem no ministério, acho que a gente está passando uma época agora que o ministério Bolsonaro é um dos maiores assuntos nacionais e está na mão de gente muito despreparada, muito maluca. E acho que uma coisa que o brasileiro não entende muito é qual o papel do ministro e qual a rotina dele. De que forma o ministro atua e de que forma você está vendo o Ministério Bolsonaro hoje? Em Olha, eu comparação acho, com o ministério normal, vamos dizer. eu acho que Bolsonaro
está propositalmente desmoralizando a República e o Estado brasileiro. Ele faz questão de procurar o cara mais doido, mais contra aquela determinada política e bota lá. O ministro do Meio Ambiente é contra a proteção ambiental, não tem a menor noção da relevância da sustentabilidade, da proteção das florestas, não tem a menor. Pelo contrário, ele tem estado lá representando os predadores. Se você vai para Damares, Damares é uma piada, só que perversa. Você viu que nessa reunião aí que está em questão, ela propôs barbaridades contra governadores, contra os que divergem. Se você vai para o ministro da Educação, a perspectiva dele é demolir o que se construiu no Brasil de educação pública, de universidade. Parou de falar porque ficou evidente que era um preconceito, mas que a universidade não produzia ciência, que era um ambiente de fumar maconha e de transar. Então, eles fazem um trabalho permanente de demolição. Quando pode, extinguem. Por exemplo, o Ministério da Cultura, eles extinguiram e criaram uma secretaria. Estão querendo extinguir o IFAM para criar uma superintendência do patrimônio, para monetarizar nosso patrimônio cultural e histórico. Então, eu acho que é um ato proposital. Então, com ele, o padrão caiu muito, muito. É difícil você ter, a partir dessa experiência desse governo, a noção da importância de um ministro e de um ministério. Mesmo os que eles tratam com distinção, como é o Guedes, é uma piada como condução da política econômica entre a quinta e a oitava maior economia do mundo. É uma piada. A gente está vivendo uma situação que nunca tínhamos vivido, de algo falimentar. Assim, Logo depois de Bolsonaro, vamos ter que reconstituir o Estado brasileiro. Acho até que poderíamos aproveitar e modernizar esse Estado, superar algumas mazelas. E um dado importante também, acho que a gente vai ter que evoluir no modelo de gestão compartilhada. Eu morei na Suécia, morei na França, morei no Chile, morei na Espanha. O compartilhamento do governo se dá em cima de um programa que os partidos que apoiam aquele programa, que em geral se alianciam, fazem parte do governo, emprestam seus melhores quadros para determinadas áreas. Aqui não. Aqui o compartilhamento é a tradição brasileira, né? Cada partido que chega, independente do grau de proximidade política e de afinidade com o projeto, ele fica dono de uma área. É meio assim um conceito feudal de ocupação. Então, de território. Isso é muito ruim. E numa retomada da democracia, acho que a gente tem que reforçar o lado programático dos governos, desde o momento em que está sendo eleito. O momento que está sendo eleito é o momento onde as pessoas apresentam as políticas do futuro governo para a população escolher quem é que ele considera que tem um melhor conjunto de políticas com o qual o eleitor se identifica. Então, já começa aí. E o processo de participação em governo não pode ser dentro das tradições brasileiras. Acho que não dá para retomar a democracia e repetir um erro tão grave. Nos mesmos moldes, né, que colocaram aqui, na verdade, né, Juca? Estranho. Mas eu também queria te escutar mais, Juca, sobre ser ministro na hora em que o Brasil... a gente teve o golpe de 2016, você era o ministro da Cultura, Dilma. E você viu de dentro do Estado brasileiro essa grande erosão do espírito democrático no povo, no parlamento, na imprensa, no STF. Aí eu queria te escutar, sendo um ministro, aí assim,
Qual foi a sua Olha, experiência de dentro do Estado, numa pasta tão estratégica como a da cultura? eu cheguei ao Ministério como secretário executivo Sim, da gestão de Gilberto Gil. Eu era o segundo. sim, A gente compartilhava a gestão do Ministério. Eu tinha uma função meio de timoneiro e Gil era o grande líder da experiência. Eu brincava com ele e dizia que ele era o nosso outdoor, nosso ariete e nosso escudo protetor. Na hora de defender, Gil era fantástico. Na hora de furar bloqueios, Gil era fantástico. E na hora de dar visibilidade, Gil era fantástico. Além disso, é evidente, Gil não é só um compositor, um cantor. Gil sempre foi um pensador da claro. política cultural, da cultura brasileira, sempre teve posições, fez parte do tropicalismo, que era um movimento que tinha muito uma reflexão da cultura brasileira. E eu dei a sorte de ser ministro no governo Lula, e no meio de uma experiência que eu diria revolucionária. A gente fez uma revolução da relação do Estado com a cultura a partir de 2003. Sim. Então, e com muito apoio do presidente. Lula uma vez me chamou e disse assim: olha, gosto muito do que vocês estão fazendo. Faz o seguinte, toda vez que vocês tiverem uma dificuldade, uma obstrução, um emperramento dentro do governo, me ligue. Você mesmo me ligue, eu como secretário executivo. E eu liguei 3 ou 4 vezes. Mas eu estou embarreirando aí com essa coisa. Nós já discutimos com o presidente e ele dizia, deixa comigo. E ele conseguia enfrentar e resolver. Então, assim, num momento transformador de um governo que estava democratizando a gestão do Estado, institucionalizando direitos. Muitos direitos foram institucionalizados pelo governo Lula, direito de mulheres, direito dos negros, direito de todos. A alimentação, né? A Hein? alimentação. A própria alimentação, né? Ali é um direito básico, essencial. Então, era um momento bastante efervescente, bastante produtivo, fértil. E nós tomamos seriamente a função de criar uma política cultural. O Estado brasileiro nunca tinha tido uma posição clara sobre qual é o papel do Estado democrático na construção do desenvolvimento cultural do país e na democratização da cultura. Então, nós começamos do início, do zero. Eu sei que passou muita gente proeminente por lá, Celso Furtado, Antônio Aze, Vefó, mas eles eram... Eu dizia que o Ministério da Cultura, até Gilberto Gil, era uma espécie de marquise para alguns grandes quadros da República passarem a chuva. O Celso Furtado contribuía para o governo, fazendo uma reflexão crítica das políticas econômicas. O Vefó era muito próximo do Fernando Henrique, também contribuía, me parece, mais na parte política. Mas se você for examinar com cuidado a construção das políticas públicas de cultura e a definição do Estado brasileiro, acrescentaram muito pouco. Então, quando nós chegamos, já tinha uns 15 anos de ministério, mas era uma espécie de ficção administrativa. Não existia um Ministério da Cultura, de fato, no Brasil. Quando completou 20 anos e nós fizemos uma celebração do Ministério, foram, acho que todos os ex-ministros, e um deles disse, Gilberto Gil está fundando o Ministério da Cultura, porque, na verdade, não tinha essa visão da responsabilidade, do papel. Primeiro, porque a cultura nunca foi vista com a importância que tem, na verdade, na vida coletiva. Nenhuma família política, nenhuma, deu a devida importância à cultura como parte do seu projeto de poder, do seu programa político. Assim, o PT foi o único que tinha um documento para eleição. A imaginação
Acho que era a Imaginação a Serviço do Brasil, era mais ou menos esse o nome. Os outros nem tinham. A cultura nem aparecia demagogicamente, então sempre foi tratado como secundário. Aí Lula chama Gil, dá liberdade de trabalho e a gente constituiu a equipe em cima da hora, porque eu, por exemplo, nunca tinha pensado em ir para Brasília, e muitos dos que foram, não, nunca, eu resisti. Gil passou um mês atrás de mim, me ligando, e ele foi sabido. Ele me chamou para ajudar a montar o arranjo político para que ele pudesse trabalhar. Mas, claro, quando eu cheguei lá, que comecei a negociar e vi que eu poderia dar uma contribuição, porque Gil é um gigante, mas Gil não tem esse tipo de experiência. É um visionário, e aí né? E ele confiava muito em mim. Eu fazia uma administração da minha participação, o que eu podia fazer sem consultá-lo, o que eu precisava consultá-lo antes e o que eu faria por algum motivo, pela urgência e tal, e depois comunicaria a ele. E deu certo, porque a gente já trabalhava junto. Eu fui da Fundação Onda Azul, eu conheci Gil quando ele queria ser prefeito de Salvador. Eu bati na porta da casa dele para dizer que eu queria trabalhar de graça para ele. Era um luxo Salvador ter um prefeito. Imagina. Um luxo para Salvador e para o Brasil, e para a Bahia, ter um prefeito da dimensão. Mas o partido dele achou melhor escolher um radialista medíocre, que foi um dos piores prefeitos de Salvador, foi escolhido no lugar dele, Fernando José. Sim. Foi escolhido no lugar dele. Então, eu já tinha uma tradição de proximidade com ele. Eu já o conhecia, claro, ele não me conhecia. E quando eu me apresentei, a gente começou a dialogar e depois, anos depois, ele se filiou ao PV. Foi eu que fiz o processo de filiação dele. Ou seja, representou uma aproximação maior ainda. E depois ele me chamou para trabalhar no Onda Azul, que a gente conversava 60% de questão de sustentabilidade, meio ambiente, a questão das águas, e 40% era cultura. A gente, quase que sem saber, estava se preparando para uma gestão que nem imaginávamos que teríamos como responsabilidade, mas, de alguma maneira, as coisas, quando tem que acontecer, acabam aparecendo e germinando. Né? Aí, Juca, mas isso está falando do governo Lula, que foi super importante, foi um baita marco mesmo. E aí houve uma interrupção, né? Quando a Dilma assumiu com a Ana de erro. E depois, com erro, né? Que foi algo muito criticado pela classe artística, pelo desmonte de algumas coisas muito centrais que estavam na política sua e do Gil. E aí depois entrou a Marta, que também foi um episódio bastante importante nessa narrativa toda, né? E você... Eu diria nesse retrocesso, porque Marta representou a Marquise de volta. De volta, né? Ana de Holanda havia uma expectativa que não se realizou porque ela não tinha compromisso nem afinidade com o processo que estava se desenvolvendo no Ministério e na sociedade brasileira na área da cultura. Quando eu digo erro, é isso, não é que tinha que me manter. Em princípio, até poderia ser pensado nisso, e Lula pensava. Uhum. O último ato de Lula foi assinar o convênio do Centro de Referência da Música Pernambucana, que acabou se chamando Cais do Sertão, que era uma ideia minha de construir centros de referência da música brasileira nos principais centros musicais do Brasil, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo e outros. E sempre tendo um referente. Na Bahia, Dorival Caymmi, em Alagoas, o nosso amigo lá, como é o nome dele? O Albino. Tem 2 albinos que eu sei patronos desse centro de referência, na Paraíba e lá. O Sivuc e o Hermeto, né? São... Sivuc e Hermeto, de vez em quando me falha a memória. Noel Rosa no Rio. E esse foi o último ato. E no avião, indo para lá, eu puxei um assunto e Lula puxou outro.
O assunto que eu puxei é o seguinte: o governador está censurando a participação de Dominguinhos no evento. Eita. E eu vou botar Dominguinhos. Aí Lula ficou me olhando, demorou uns 10 minutos, ele disse: Juca, não bote não. A gente vai assinar um convênio com o governador, ele é autoridade do Estado, ele deve ter suas querelas com Dominguinhos. Faz o seguinte, quando a gente descer, você pega o telefone, liga para Dominguinho e diz o que está acontecendo. Olha, Dominguinho, infelizmente vamos ter que suspender sua participação, porque você está sendo censurado pelo governador porque cantou na campanha do adversário dele. É um absurdo, porque Dominguinho era o herdeiro de Luiz Gonzaga, dito pelo próprio Luiz Gonzaga. Claro, não tem a menor dúvida. Num dos últimos shows de Luiz Gonzaga, ele chama Dominguinho e diz: esse é meu herdeiro. É tão bom quanto eu. E aí o Lula puxou um assunto. Disse assim: Juca, se filia ao PT, você está às turras com o Partido Verde, não tem mais espaço para você ali, eles foram muito para a direita e criaram outras referências políticas, eles não aprovam sua presença no governo e você tem um nível de aproximação com o PT muito grande e é o único argumento que pode lhe tirar do ministério, é você não ser do PT, porque o PT está se sentindo subrepresentado no governo e tem uma pressão do setorial, de deputados. Claro. Eu me lembro dessa época. Do Mandete, de uma turma do PT que estava interessada no ministério mesmo, né? Eu disse a ele: Lula, eu tenho um maior respeito por partido político. Olha que eu sou oposição já há 7 anos dentro do PV. E faço minha luta política lá. Então é o seguinte, eu vou me desfiliar do PV, mas não vou me filiar ao PT agora para não parecer um movimento corporativo de defesa de posições de ocupação de carga, etc. E tal. E foi o que eu fiz. Eu me desfiliei do PV ainda em 2010 e só vim me filiar ao PT em 2012. Eu já morava na Espanha como embaixador especial da Secretaria-Geral Ibero-Americana. Eu estava organizando um evento das Nações Unidas, o Ano Internacional dos Afrodescendentes. Eu passei 6 meses viajando pela América Latina toda. Do México ao Uruguai eu fui várias vezes. Em alguns países mais, porque iam ser pontos de celebração da presença dos afrodescendentes nas Américas. E aí eu aproveitei e passei na Bahia no dia de Iemanjá e me filiei. Levamos um balaio para Iemanjá na cabeça. É dia de Iemanjá, auspicioso, hein? 2 de fevereiro. E aí eu aproveitei e me filiei, foi uma filiação bonita, porque teve a dimensão cultural forte. Eu fiz meus pedidozinhos, botei num papelzinho e mandei para Iemanjá me proteger. Mas, Juca, aí você ainda não me contou um pouco da sua volta ao ministério. Na saída da Marta, já havia ali um começo de uma crise muito colocada. Olha, até porque uma outra coisa muito interessante que eu também queria te escutar, que acho que a sua narrativa as pessoas ainda precisam entender mais, porque você assumiu a Secretaria de Cultura de São Paulo no começo da gestão Haddad, que foi uma secretaria muito importante, também bastante revolucionária, porque eu estava muito perto, e foi a época que a gente se falava mais, né, Juca? E você também enfrentou junho, né? Enfrentou junho, e que, de alguma forma, ali se iniciou um processo muito novo na política brasileira, botou o PT numa outra situação. Em seguida, você assumiu o Ministério Dilma, na reeleição dela, e aí aconteceu o começo dessa grande crise que deu no Bolsonaro. Eu queria te escutar um pouco da sua visão desse processo como político. Um dia de fala. Eu sei. É um livro, né, Juca? É um livro, né? Não dê bobeira, não, que baiano tem dificuldade de síntese, viu? Não, se deixar, pode... Mas vai. E aqui é a internet. Vamos lá. A volta ao governo foi mais simples do que a gente pode imaginar. Não deu certo interromper aquele processo revolucionário de construção de políticas públicas e de construção de uma relação
do Estado democrático com a sociedade através da cultura. A gente via num embalo que estava chamando a atenção não só do Brasil inteiro, mas como de outros países. E eu não falo só dos nossos vizinhos, não. Na Europa, na França, na Alemanha, na Espanha, Portugal, eu recebia convite toda hora de falar em universidade, contribuir com mais de 30 teses que estudavam nossa gestão. Na Holanda, na França, na Espanha, não só de brasileiros, não, estudiosos no México. Então, a interrupção, porque foi uma interrupção, não é que trocaram o ministro, não tiveram nenhum compromisso com o que estava sendo feito naquele momento de ruptura. A verdade é essa. E, pelo contrário, o discurso da ministra que me substituiu era muito crítico ao que a gente fazia. Ainda tinha aquela ideia do artista mítico e não compreendia a complexidade cultural, os fluxos, a importância que o Estado tem em construir o melhor ambiente possível para o desenvolvimento cultural e artístico do país. Passa por regulação, passa por definição de políticas de fomento, incentivo e financiamento, passa por uma série de coisas, garantia de direito autoral. Então, houve uma ruptura, e quando entra a Marta, eu acho que volta o Ministério da Cultura a um tratamento que tinha antes de Lula, que é uma marquise, um espaço para brigar. Marta tinha a expectativa de ser a candidata a presidenta, o PT e o Lula tinham uma expectativa na Dilma, que acabou se consolidando, e a Marta manifestou publicamente sua contrariedade, então houve uma tentativa de aproximação através do Ministério da Cultura. Uhum. Marta até que poderia sair bem, mas não tinha compromisso também, não tinha relação, não tinha informação. E visão, também do processo. Não construiu uma visão. Ficava com aquele negócio de soft power. É muito pouco esse negócio de soft power. Isso é uma bobagem, quase. Mas isso eu não quero discutir aqui, não, para não dispersar demais. Tá. Então, é o seguinte... Dilma estava em campanha. Aí me liga ela pessoalmente e diz: Juca, eu quero conversar com você. Você pode vir na Bahia, a gente volta para Brasília. Eu estava em Brasília. A gente volta para Brasília de avião presidencial e a gente conversa no avião. Aí, quando a gente sentou no avião, ela pediu o jantar e me disse: olha, eu quero você no governo. Foi um erro ter lhe tirado. E, na verdade, não foi eu, foi uma pressão partidária. O Lula me alertou que era muito importante o que estava sendo feito. E eu quero retomar o projeto que vinha se desenvolvendo, porque ele tem um marco de grandeza muito grande. Aí eu disse para ela, isso eu nunca comentei publicamente, vou comentar agora. Eu disse, eu só tenho uma condição. Eu quero ter o direito de criticar a política indigenista do governo. A impressão que dá é que vocês entregaram os povos indígenas aos latifundiários, madeireiros, e não há nenhum investimento na proteção dos povos indígenas e na garantia dos seus direitos. E eu sou uma pessoa comprometida com essa pauta. Inclusive, uma das grandezas do Ministério foi que incorporou os direitos culturais dos povos indígenas. Ela virou para mim e disse, contanto que você se lembre que você é ministro. Eu disse, sim, mas um ministro do governo democrático. Foi uma conversa interessante, porque cada um botou suas armas na mesa, como diriam os titãs. Eu disse... mas um governo democrático cabe a divergência. Ela, até em tom de brincadeira, disse assim para mim, não quer levar a FUNAI para o Ministério da Cultura, não, vocês podem fazer um trabalho melhor.
Eu disse, eu só não levo porque o Ministério da Cultura não tem poder de polícia. E a questão indígena é um frontline civilizatório. É preciso usar o Exército, as Forças Armadas e a Polícia Federal para protegê-los. E eu não tenho condição para isso. Então, seria uma armadilha eu trazer na boa intenção de realizar os direitos culturais dos povos indígenas. Mas eu quero ter o direito de ir. E aí, a partir, inclusive, quando eu entrei, eu passei a ser chamado para eventos dos povos indígenas e pelo governo, e dialogar com o presidente da FUNAI. Inclusive, quando trocaram o presidente da FUNAI, eu dialoguei com o novo. Mas acho que foi uma das dificuldades que nós tivemos, principalmente no governo Dilma, foi exatamente a relação com os povos indígenas. E isso é fundante do Brasil. Não há democracia sem respeito aos direitos dos povos indígenas. Estou falando do direito ao território, estou falando do direito de preservação cultural, direito de fazer as opções culturais diante desse mundo que nós vivemos. Eles têm direito de ter uma margem de autonomia de fazer suas opções, direito à política de saúde, direito à política cultural. Então, foi uma conversa, foi curta, porque de Salvador a Brasília é 1 hora e pouco. Foi a melhor conversa que eu tive com a presidenta Dilma. Mas ali ficou resolvido que, se ela fosse a vencedora, você ia ser o ministro novo do governo, ficou. Governo seguinte. E ali aconteceu também um episódio muito difícil, né, Juca? Que foi aquele evento que a Marta ficou bastante incomodada, e isso representou algum tipo de ruptura também ali, né? Qual é o evento? Sim, no Rio. No Rio de Janeiro. Acho que foi bastante conhecido isso, né? Porque eu tinha mais prestígio na área cultural do que a Marta. A Marta tinha muito mais prestígio do que eu na política. Sim. Mas na área cultural, desde quando eu era secretário executivo, eu criei uma relação, eu diria, com todas as expressões culturais e artísticas do Brasil. Eu fui republicano, tive um respeito enorme pelos que pensavam diferente e se articulavam por outras estruturas políticas que não a do governo. Desenvolvemos políticas para beneficiar a área cultural. Eu era mais um representante da área cultural do governo do que um representante do governo junto aos artistas e à área cultural. Isso me criou um prestígio enorme. Então, na hora de falar ali, eu não sei quem, se foi Lula, se foi o PT, eu não conhecia os meandros da organização do evento. Ela estava presente e eu chamaram ela para falar. Me chamaram para falar. Eu lembro disso. Ela deu uma arrepiada na cadeira que formalmente teria que ter sido ela. Porque eu não era nada ali, eu era secretário de Cultura de São Paulo. Mas, do ponto de vista federal, eu não tinha. Mas, politicamente, eu diria, é compreensível que tenha destruído. É compreensível. Mas, Juca, você ainda não me contou bem dessa experiência de viver o impeachment no Estado brasileiro, desse desmonte que aconteceu, porque a gente que está aqui fora, a gente tem uma experiência bastante clara de assistir, de ler, de se engajar, de ir para a rua, de ver a direita, os fascistas e tal. Mas me interessa muito uma visão interna de quem viveu o processo no Poder Executivo. E qual a análise que você faz do processo de impeachment para o processo que a gente está passando hoje? O tipo de erosão democrática que pode ter se iniciado lá? Olha, o impeachment se insere perfeitamente na tradição da fragilidade da democracia brasileira. A gente teve poucos períodos prolongados de democracia. Na verdade, os golpes, as tentativas de golpe, as interrupções, as perdas de referência democrática são a constante na vida brasileira desde que a República foi proclamada. Então, não é uma externalidade, pelo contrário, faz parte da cultura política brasileira. Esse é outro tema que eu acho estratégico, pouca gente fala. Não dá para construir democracia sem uma cultura democrática enraizada na população. Eu vivi na Suécia, que o Partido Social Democrata
ganhou, se não me engano, 56 vezes as eleições, se não me engano. Pelo menos foi de início do século XX até eu vivia lá. Até a década de 70, eles ganharam todas as eleições. Todas Nem por as isso eleições? ninguém pensou em dar golpe. Eu não sabia disso. Todas as eleições? Todas. É incrível isso. E ninguém pensou em golpe. E ninguém olha isso como se fosse uma autocracia, né? Algo que não, e nem que a alternância. Alternância é o cacete. A alternância é um recurso que a população tem quando não está contente com o desenvolvimento de um projeto político, de recorrer a outro conjunto político que pensa diferente. Mas, se está contente, é um direito da população manter o processo eleitoral. Essa questão teve presente no golpe de 2016 de forma invertida. O PT ganhou 4 eleições, ficaria 16 anos no governo, e todo mundo sabia, até as pedras sabiam, que Lula venceria a eleição e possivelmente venceria 2 vezes. Então, seria um período bem menor do que os sociais-democratas suecos, mas seria um período que daria para reduzir a desigualdade no Brasil, institucionalizar direitos, avançar com as políticas públicas que estavam se desenvolvendo, mas a elite brasileira estava incomodada. 2 dias depois da presidenta ter sido eleita, o Aécio Neves, de uma forma absolutamente calhorda, faz uma fala dizendo que nós não devemos permitir que esse governo funcione. E ali foi a senha para o golpe. Agora, é evidente que o golpe estava sendo construído. 2000, eu acho, se consolidou, não só no Brasil, mas no mundo, uma ideia de que você não pode lidar com elementos conspirativos, porque senão é teoria da conspiração. Certo. Mas o sistema mundial já conspirava contra o Brasil há muito tempo. Tem documentos hoje que estão sendo liberados nos Estados Unidos que eles já estavam preocupados antes de Lula ser candidato pela primeira vez. Eles chamavam esse líder trabalhista, vai dar trabalho, temos que acompanhá-lo e cercear seus movimentos. Já tem coisas desse tipo nesses documentos. E, a partir de uns anos para cá, dos primeiros anos desse século XXI, a direita vem tentando construir um ambiente mundial desfavorável às sociais-democracias, aos partidos de esquerda, aos partidos nacionalistas. Há um trabalho de erosão da democracia, um trabalho sistemático, através de institutos, fundações. Sim. Isso não sou eu que estou inventando, não. Já tem documento suficiente. Instituto Milênio, eu não sei nem os nomes, mas tem uma quantidade enorme. Eles estruturam, treinam, financiam, articulam, criam estratégias. Ninguém se engane, não. E o seguinte, a gente deu a sorte nessa tal da maré rosa, nessa onda rosa na América Latina, que os Estados Unidos estava muito envolvido com o Oriente Médio e com alguns enfrentamentos longe daqui das Américas. Mas a conspiração... O 11 de setembro, né? O 11 de setembro meio que autorizou... Meio que o 11 de setembro autorizou que a América do Sul tivesse um pouco de autonomia, né? É como se... Nem é isso. Isso aqui é o quintal. Isso aqui não pode absorver nossas energias. Uhum. Mas isso teve um período. O Brasil é a 7ª economia do mundo. Nós não nos preparamos para os enfrentamentos de quem quer transformar a sociedade da 7ª economia do mundo e constituir o nível de soberania que foi articulado pelo nosso Ministério de Relações Exteriores. Ela precisaria ter o contraponto da consciência de que aquilo a gente ia receber a galinha pulando.
como diz na Bahia, uma gíria que eu gosto muito. É uma gíria ótima mesmo. Eu não sei o que significa a galinha não, mas pulando, eu também não, mas ela descreveu perfeitamente o que você está falando. É evidente que ia ter uma rebordosa a partir do nível de soberania, relação com os países árabes, uma relação de fraternidade com os países da América Latina, um respeito pelos que estavam tentando resolver os problemas graves de desigualdade social em toda a América Latina, Bolívia, África, né? Venezuela, África, independente das diferenças, hein? Também é África, né? Uma parceria África, a relação com a África. Eu conto uma história da África que eu também contei pouco publicamente, já falei umas 2 vezes, mas que é incrível. Com a China, com o mundo inteiro, o Brasil passou a ser um player mundial, um player com autonomia, se mexendo a partir dos interesses e da nossa soberania. Abrimos embaixada em todos os países do mundo. O que eu queria contar da África é o seguinte: eu fui 2 vezes ao Senegal ajudar a organizar o Festival de Arte Negra. Chamaram os ministros africanos, para as autoridades senegalesas, e chamaram o Brasil. Eu não me lembro se tinha outro país latino-americano, mas a África considera o Brasil um país africano fora do continente. E aí, no meio da reunião, na primeira, depois eu fui outra vez, chegou um convite do presidente que eles fizeram por um sistema de som para eu ir tomar um café com ele. Gerou maior balbúrdia, porque os ministros da cultura da África ficaram meio enciumados. Imagino. Teve um que me disse assim, em tom de brincadeira: você nem é negro, não é africano? Eu disse: mas sou brasileiro. Aí fui sou baiano, né? Mas sou baiano. Hein? Mas sou baiano, né? Podia ter dito isso aí também, que ficaria apropriado. E quando eu sentei com ele para tomar o café, a primeira coisa que ele me disse foi emocionante. Ele disse: nós africanos, quando olhamos para o Brasil, é como se a gente estivesse se vendo num espelho. E a imagem da África que vocês nos devolvem é muito boa. Vocês precisam assumir uma responsabilidade muito maior com a África, de ajudar a gente a se constituir como um continente capaz de viver a contemporaneidade, representando nossas raízes, nossos interesses e os direitos dos nossos povos. Eu quase choro de emoção, porque eu também vejo assim. Mas o presidente Senegal, que eu me esqueço agora o nome dele, era poeta. Um velhinho de 80 anos. E ele me fez eu me comprometer em trazê-lo ao Brasil. E eu trouxe para uma atividade preparatória desse encontro mundial das Nações Unidas de celebração do ano e da década dos afrodescendentes. E eu organizei, logo como recepção a ele, um show no Teatro Castro Alves, na Bahia, que estava Lazo, estava Gilberto Gil, Margarete Menezes, estava assim, Olodum, estava Fina Flor, estava um argentino que morava na Bahia, que eletrificou o berimbau, Ramiro Bussolto, que eu acho um músico genial, desses baianos que vêm da Argentina, como Caribé, como ele. Sim. E a gente tem alguma coisa com os argentinos que um dia eu vou descobrir a profundidade disso. E você sabe que o velhinho subiu no palco, pulou. O palco deve ter o quê? 1,5 metros de altura. O velhinho botou a mão, passou a perna, subiu, correu para o microfone e ficou apontando. Era Lazo que estava cantando. Isso é África. Isso é África. O presidente, cara, é emocionante ver isso. E o Brasil, na verdade, o que era? Aquilo era uma pequena parte de um movimento que estava sendo feito pelo governo Lula de nos aproximar a partir de um sentimento de fraternidade e talvez até de descendência em relação à África. A mesma atitude com os árabes, é a mesma atitude. Então, a gente tinha que ter tido consciência de que viria um momento em que a gente ia ter que pagar essa conta da nossa soberania, que nunca foi admitido. E o Brasil tem uma capacidade de liderança
que para onde a gente for, a América Latina tende a ir. Então é o seguinte, esse golpe de 2016, ele não é ocasional, nem é só fruto da calhordice de Aécio Neves. Não, ele, na verdade, é um movimento estratégico de interromper um processo que estava se dando na América Latina de reforço das soberanias, de construção de níveis de igualdades bem maiores dentro do nosso continente, de uma democracia operativa que era capaz de institucionalizar direitos. Agora, nós não tivemos consciência disso, do perigo. Acho que a gente ficou meio embevecido das implicações que o poder traz para quem está exercendo. Quando teve aquela movimentação de 2013, que você era secretário de São Paulo, né? Eu era secretário de Cultura de São Paulo. E quando o Haddad tinha me chamado para ser secretário, ele, assim, eu considero Haddad um dos grandes quadros da política brasileira. Eu tenho o maior respeito por ele, fizemos coisas juntos, ele ministro da Educação, eu ministro da Cultura, e quando ele me chamou, eu fiquei bem orgulhoso do convite e larguei tudo lá na Espanha e vim. Eu lembro bem. E ele me disse assim, na hora que me convidou, Juca, essa maçaneta aqui na porta do gabinete dele, para você não vale. Quando você quiser falar comigo, entre. Minha mãe me ensinou de que você só deve ir onde é chamado. Então, eu sou meio que respeitoso das instâncias. Nunca fui sem ser chamado. Mas, nesse dia da movimentação na rua, quando eu liguei a televisão e vi Haddad junto com Alckmin, em Paris, eu fui. Né? Hein? Não, é que teve... agora eu me lembrei de quando foi no Palácio dos Bandeirantes, não foi? Eu lembro dessa. Eu fui, eu meti a mão na porta e entrei. A secretária ainda veio, doutor Juca, eu digo, doutor Juca, o cacete. Entrei. Não disse para ela, pensei. Claro. E cheguei e disse, Haddad é um erro. Esse movimento tende a ser contra nós, mas é um movimento que ainda não tem uma definição clara. Tem energias positivas e negativas dentro dessa movimentação. Tem uma insatisfação em geral. Tem uma premonição de que a gente está entrando numa conjuntura de dificuldades. Nós somos governo, é natural que a gente receba a parte, claro, mas jamais poderemos dar a resposta que o governador de São Paulo está dando. Nós temos que ir por outro caminho, abrir o diálogo, chamar as forças que estão emergindo para entender melhor quais são as demandas. Mas Haddad estava convicto que era reacionário intrinsecamente aquela movimentação. Eu acho que a gente... Eu tenho dúvida até hoje se, inevitavelmente, teria que caminhar para a hegemonia da direita e da extrema-direita. Mas, de qualquer jeito, caminhou para ir. Os partidos de esquerda tiveram dificuldade até de estar presente a partir de um certo momento. Ali foi meio que uma licença para matar, como diz os filmes aí. Os golpistas perceberam de que estavam com o sinal verde de boa parte da sociedade, que havia sido criada uma situação nova que possibilitaria a ruptura com o processo democrático. A partir dali, a conspiração comeu solta. O que me impressionou foi como eles conseguiram fechar um conglomerado, a mídia toda, o judiciário, aquela coisa do Lava Jato, que é um instrumento desse processo que é um pouco de dentro e de fora do Brasil. Tudo, fecharam. Cercaram o governo, cercaram a esquerda e, a partir daquele momento, construíram uma visão, manipularam a opinião pública, atacaram a imagem do presidente Lula de uma maneira impressionante para prendê-lo, para tirá-lo do processo político.
Juca, Sabiam que ele ia ganhar a eleição. Todo mundo sabia. Até as pedras sabiam que o próximo presidente seria Lula. Mas aí, Juca, você está falando uma coisa muito interessante, muito importante, mas de junho até esse processo de hegemonia do outro campo, a gente reelegeu a própria Dilma, e acho que houve um outro evento que foi muito importante, que a gente não fala tanto, que acho que na minha experiência de estar na rua, de viver isso mesmo, assim, eu acho que possivelmente ele foi muito decisivo nesse processo, que foi a Copa do Mundo. O que ela representou também na psique nacional. Quando a Dilma já estava reeleita, você já era ministro e tal, e a sensação que me dá é que, assim, claro que tem a elite econômica, isso não tem a menor dúvida, o que os bancos, a Fiesp fez, tem uma coisa americana, de fato, nisso que a gente vê, a gente mapeia, mas também tem um fenômeno da psicologia brasileira que mudou, que é algo meio cultural, possivelmente, que você sente nos símbolos, nos signos, mas, sobretudo, nas expectativas do povo, e acendeu um pouco mais e começou a ter outras expectativas e outra visão Você tem razão. Política, né? Eu acho que na Copa do Mundo houve uma venda que o Lula ofereceu, quando ainda era presidente, de que o país era esse lugar de primeiro mundo, rico, que se apresentava, mas através de mega obras, de eventos esportivos, né? E eu queria ver a sua visão disso, porque eu acho que teve um conflito de identidade nacional muito séria no processo todo, né? E ele é essencialmente cultural, né? Também. Ali, olha, você tem razão. Se não houvesse essa base subjetiva, nacional e social, a conspiração não teria dado certo. Que o povo, né? Deu certo porque tem base. Olha o Bolsonaro, idiota, uma pessoa que não articula 2 mais 2. E a elite não queria o Bolsonaro no começo, né? A elite mas eu digo o que eu estou dizendo é outra coisa. É uma pessoa tão desprovida de elementos atrativos, tem 30% da sociedade brasileira. Porque ele vocaliza, ele representa, ele sinaliza um sentimento de uma parcela da população brasileira. Algo próximo do fascismo, de uma visão que acha que a desigualdade é natural. Mesmo os pobres que compartilham dessa visão acham que é uma maneira da ideologia dominante exercer sua dominância sobre a sociedade, inclusive sobre os que sofrem com essa dominação. Então, você tem razão que existe essa base nacional. E foi ela que articulou, não é uma coisa que vem de fora, não. De fora, eles trabalham, preparam, acumulam certos ativos, mas o processo se dá dentro. Houve uma corrosão gigantesca. Agora, do que você falou, eu discordo de uma coisa. Diga. Eu não acho que foi errado construir os estádios. Talvez 2, 3 a menos, mas existem as exigências da FIFA de padrões. Por exemplo, o Maracanã teve que diminuir de tamanho. E certas exigências. O futebol é a atividade mais popular no Brasil. Eu ontem estava vendo um canal espanhol e eles estavam falando de algum desses países que teve que construir um número, se não igual, um pouco menos do que o Brasil construiu. Mas o comentarista disse: eles desenvolveram políticas para a ocupação desses estádios construídos, que até hoje são bem utilizados, que no momento está suspenso por causa da pandemia, mas eles tiveram uma noção de que, a partir do momento que construíram aqueles equipamentos, eles serem ativos de processo. Eu vou fazer uma provocação. Eu acho que o futebol brasileiro é uma atividade extrativista.
como é o açaí, como é... Vai na floresta e retira o que a natureza produziu. O futebol brasileiro vive do talento e da grandeza dos jogadores, que é de uma exuberância tão grande que tem levado ao setor futebolístico do Brasil a impressão de que não precisa investir numa estrutura. Quando eu morei na Espanha, morei 2 anos e meio, eu me interessei em saber como é que a Espanha virou uma potência futebolística. A Espanha sempre foi ali um meeiro, sempre estava nas quartas de finais, mas nunca foi uma potência como é hoje, nos clubes e a própria seleção espanhola. Está até meio decadente agora, mas, de qualquer jeito, é uma das praças futebolísticas mais importantes do mundo. É um processo construído, como nós estávamos construindo no Brasil a política cultural, e que, se nos dessem tempo, nós já estaríamos num patamar de grandeza ainda não visto no Brasil. Os espanhóis viveram um processo. Primeiro, prenderam os corruptos do futebol espanhol, obrigaram a modernização dos clubes, independente se a forma que eles criaram de clubes e empresas, isso não, sem discutir isso, porque, mas de qualquer jeito, financiaram o futebol, permitiram uma quantidade de jogadores de fora jogarem na Liga Espanhola para enriquecer o repertório dos times espanhóis. Então, foi uma construção que não caiu do céu. Então, assim, nós, a maior potência futebolística do mundo, não consegue ganhar dinheiro no patamar que seria possível com o futebol. Eu morei na Espanha e vi que as pessoas assistem o futebol inglês, futebol espanhol, o futebol americano, e o brasileiro pouco é assistido. É assistido um pouquinho na América Latina por um impulso natural da grandeza do nosso futebol, mas não tem uma construção de uma economia futebolística à altura da grandeza. Então, o erro não foi ter construído estádio, o erro é que nós tratamos as questões de uma forma medíocre, restrita e sempre ativada por alguma demanda prática. Então, eu iria numa outra direção, quase que contrária da necessidade do Brasil se estruturar para ter uma economia futebolística à altura da grandeza do futebol brasileiro. Não, mas aí a minha crítica, eu acho que não é nem aos estádios ou a realizar a Copa. Eu acho que é mais uma questão psicológica da nossa identidade que aconteceu na Copa, que eu achei uma coisa muito estranha e disfuncional quase, que foi uma disputa em relação aos símbolos, a camisa e tudo mais, que ali meio começou uma coisa nova que depois se desencadeou na estética do impeachment. E eu tenho uma sensação, mas aí é mais especulativa, que o 7-1 é um tipo de trauma bastante insuperável nessa identidade, no tipo de orgulho brasileiro. É superável. E é quase como se a camisa da seleção ela meio é o anti-Brasil agora, sabe? O Juca Kfouri lançou a ideia de pensarmos uma nova camisa que unifique o país em torno da seleção. Eu acho boa a ideia. Agora porque ela está irrecuperável, né? Ela está irrecuperável. Vai ser difícil eu botar essa camisa atual. Eu não consigo, não dá. Mas, de qualquer jeito, é o seguinte, eu entendo o que você está dizendo. Aí eu acho que foi um gesto premeditado. Eu estava no estádio quando inaugurou a Copa. E eu tinha sido convidado por um banco que financiava a Copa. Eu estava por um banco, não foi nem pelo governo mesmo que você foi. Mas isso é normal. O governo botou muito dinheiro, mas eu sei. A seleção tinha na camisa escrita o nome desse banco. Eu era convidado, eu estava ali no meio deles. Começaram a mandar a Dilma tomar no cu. Foi uma coisa horrorosa. Uma falta de autoestima enquanto brasileiro, uma falta de respeito, de espírito democrático, de admitir que, em certo momento, nós viveremos, e principalmente num governo respeitoso à democracia, respeitoso o Bolsonaro faz e acontece, e cadê esses caras? Estão tudo de rabinho entre as pernas. Tudo manso, né?
tudo manso, tudo comendo na mão. E naquele momento ali era horroroso. Eu não me contive, comecei a xingar a mãe deles, aos berros no estádio. Dizer, respeitem o Brasil. Divirjam de Dilma, mas respeitem o Brasil. Porque já começou ali, quer dizer, foi um gesto premeditado. Setores da sociedade brasileira começaram a dispensar a democracia, a necessidade do respeito da convivência, e ali começaram a sinalizar um movimento unilateral de ruptura. Eu acho que a minha interpretação é essa. E hoje, Juca, queria te escutar um pouco. A gente está passando por um dia bastante importante. Você teve a chance de ver a entrevista que o Freixo deu ao Globo, a atitude que ele tomou? De ter abdicado da candidatura, mas mais importante do que isso, de falar de que é muito importante que o campo democrático brasileiro se unifique, de alguma forma. E aí, bem além da própria esquerda, né? De achar os partidos... também acho. De abrir uma ponte com os tucanos. Eu penso numa frente amplíssima. E eu queria te escutar o que você acha que a gente precisa fazer, Juca, porque a gente está numa situação extrema. A gente tem a sensação de que a democracia brasileira está por um fio, né? E hoje ela é estrutural, porque ela já não se realiza nas suas instituições. Ela já não se realiza. Porque os processos necessários que caracterizam a democracia foram todos pervertidos no Brasil. Estão pervertidos ou paralisados. Ou são simulacro ou estão paralisados. E estão conspirando abertamente. Está sendo preparado um golpe aberto. Está sendo montado um governo militar secreto que hoje já é quem manda no Palácio do Planalto. E agora na saúde também, né? Vai estar... É devastador, o processo. Não sei até que ponto as Forças Armadas apoiam esse movimento. Mas, de qualquer jeito, o silêncio já é comprometedor. Então, a gente está na beira do abismo. Que você falou uma coisa no começo do nosso papo super importante, que você falou que na hora que a gente sair disso, a gente tem que reformar o Estado, tem que se inspirar em outros modelos europeus. Reconstruir um pacto. O pacto que foi construído, que possibilitou o fim da ditadura no Brasil e possibilitou que a gente tenha vivido esse período, os padrões brasileiros, longo de democracia, ele foi rasgado. E ele tinha fragilidades. Nós não mergulhamos profundamente na construção desse pacto. Faltou uma visão estratégica no país, de todos interessados na democracia. A tradição de rupturas, de instabilidade, de autoritarismo e de ditadura deveria nos ter alertado de que o pacto político nacional que garante a possibilidade da democracia tem que ser construído com uma profundidade enorme, discutindo ponto por ponto, vírgula por vírgula. Por exemplo, com esse nível de monopólio da comunicação, é possível ter democracia? Você vê que a Globo está em conflito com Bolsonaro e só agora, depois de que foi duramente criticada publicamente, está chamando um ou outro prócere do PT. O PT é como se não existisse e é o maior partido do Brasil, é o maior partido de oposição, tem 30 e tantos % da opinião pública brasileira e, mesmo assim, não é convocado em nenhum momento, é como se não existisse. Isso não é democracia. Não há possibilidade de construir democracia sem liberdade de expressão. E isso é uma agressão à liberdade de expressão. Esse nível de seletividade de quem fala, de quem aparece, de quem existe, isso é insuportável na sociedade brasileira. E o que você imagina? Segundo, diga. Diga, por favor. É isso. Eu estou dando alguns exemplos de um pacto mais profundo. Segundo, é possível conviver com torturadores, de reassimilá-los na sociedade? É possível a exaltação da tortura? É possível conviver com a infâmia do que aconteceu no nosso país, de mulheres grávidas serem torturadas, dos filhos serem torturados até a morte?
de prisioneiros políticos serem anexados a um tubo de descarga de jipe e que rodaram até matá-los? É possível. Isso é uma generosidade do povo brasileiro ou é uma covardia? Eu sou um democrata radical. Eu acho que para consolidar uma democracia no Brasil, que é possível, é preciso passar limpo uma série de áreas. Outra coisa, a democracia não pode se caracterizar só com a eleição de 4 em 4 anos. É preciso permitir que o próprio processo democrático vá saneando, fazendo com que a sociedade evolua, institucionalizando direitos. Isso, toda vez que começa a funcionar, vem uma ruptura. Pega a história do Brasil. João Goulart não era comunista, João Goulart não queria fazer revolução. João Goulart era uma pessoa que queria fazer algumas reformas hiper necessárias. Hein? Era o vice-presidente. Não, e virou presidente. Claro. Não, mas a gente esquece disso, né? Foi o Jânio que renunciou e assumiu um cara que foi eleito também. E as reformas de base são reformas que todos os países capitalistas fizeram. Se nós tivéssemos feito nossa reforma agrária, as cidades brasileiras não seriam esse inferno que são. Sem dúvida. Porque as pessoas não teriam tido que migrar para as cidades para poder sobreviverem. E todas aquelas outras que eram pensadas naquele momento. Então, é preciso, primeiro, construir um pacto federativo. Para construir esse pacto federativo, eu acho que as esquerdas, o PT, têm também que olhar um pouco para o próprio umbigo e reconhecer erros que foram cometidos. Não é a causa do golpe de 2016, mas nós, com alguns erros, contribuímos para o fortalecimento do projeto golpista. Juca, eu queria te escutar sobre que, quando você fala que é preciso fazer esse pacto, eu me lembro do começo do nosso papo, você falou uma coisa super importante, né, que é essa reforma do Estado brasileiro e tal. Mas me soa uma visão bastante otimista, para não falar ingênua, porque eu não acho você ingênuo nunca, mas me soa bastante otimista, porque eu sinto, como cidadão, não como um político, porque eu não sou, mas a gente não tem uma geração de político grande o suficiente e partidária que seja capaz de fazer esse pacto. Eu não acredito nisso. Não. Você já leu 18 de Brumário, de Marx? Não, nunca li Marx. Leu 18 de Brumário. Marx mostra de que Napoleão era um bobo, despreparado, mas quando algo historicamente e politicamente tem que acontecer, a própria dinâmica constrói seus personagens e permite que eles se desenvolvam. Eu acho que a gente tem aí muita gente preparada em todos os estados. Não, isso governadores. Eu acho que a gente tem gente no Brasil, isso não tenho dúvida, mas eu estou pensando na estrutura do parlamento e tal. Me parece uma geração com uma toxicidade gigantesca. Rapaz, eu não acredito nisso. Tá. Eu sei que eu sou otimista. Não, mas... Ando até um pouco baqueado no meu otimismo. Imagino. Porque está difícil, né? Difícil, né, Juca? Mas eu vejo pessoas de uma grandeza enorme no parlamento brasileiro. No parlamento tem mesmo, algumas, né? Tem, tanto no Senado quanto na Câmara. Vejo governadores, conheço vereadores em várias capitais. Agora, a política foi tomada pela bandidagem, pelas milícias, pelos que representam o projeto autoritário, a bancada da bala, do boi, essas bancadas exóticas. Mas acho que a democracia tem reservas que podem ser acionadas. Temos que acreditar e desenvolver. E tem uma coisa mais funda. Eu acredito na sua geração. Tem pessoas brilhantes. Tem pessoas que incorporaram a contemporaneidade num nível radical e, ao mesmo tempo,
estabeleceram um vínculo com a tradição da luta política de esquerda e a luta política democrática. São mais avançados do que a minha geração. Você acha? Uma vez eu estava andando na Bahia e encontrei um camarada que fez política clandestina comigo. Ele, de sandália de couro cru, uma bolsa de couro cru pendurada, um barbão, virou para mim e disse: "Você é um trânsfuga". Eu tomei um susto, porque ele não disse agressivo, ele disse afetivo. Eu disse: "Trânsfuga? Como?" Ele disse: "Você é mais dessa nova geração do que da nossa". Eu disse: cara, a grande vantagem do tempo que a gente vive é que a gente vive várias eras. Às vezes você dorme numa era, acontece algo em algum lugar do mundo, quando você acorda já é outra. Tanto de desenvolvimento tecnológico, quanto a evolução dos fatos políticos, as mudanças subjetivas na sociedade. Então, se você fica parado, você fica datado, como aquela coalhada, aquele iogurte que tem lá na prateleira do supermercado, que tem data de validade. Aí eu olhei para ele e disse: "Transformou uma porra", porque, na verdade, eu sinto que é necessário esse processo de acumulação, e eu sinto na nova. Eu gosto muito dessa geração que tem menos de 40 anos. Por exemplo, na minha gestão, eu sempre trouxe muita gente com menos de 40 anos. Eu me lembro. São ágeis, compreendem as transformações que a informática e a digitalização trouxe para o mundo, compreendem as demandas de setores como mulheres, negros, gays, LGBT. Os da minha idade, é um esforço para eles funcionarem, é um esforço. Eu estou dizendo isso com a maior tranquilidade, porque são pessoas valorosas, cumpriram um papel importante, mas resistem a navegar no tempo. É como se a identidade fosse algo fixo. E eu aprendi com os orientais, eu tive um pequeno período de namoro com as religiões orientais. Não entrei em uma, mas absorvi a mensagem filosófica de religião sem Deus. Eles são a favor, os tântricos principalmente, de que você se desloque sem preocupação de criar uma referência fixa, porque é nesse deslocamento que você vai acumulando, evoluindo e caminhando na direção do que eles chamam a iluminação. Acho que é preciso fazer isso. Eu não me sinto prisioneiro de quando eu tinha 18 anos. Agora eu me sinto solidário e é parte de mim e está presente no dia de hoje. Quem olhar para mim com atenção vai perceber que 68 está vivo em mim. Eu não sou mais o que era naquela época, mas a vitalidade que aquele momento trouxe de questionamentos, rupturas e inovações não podem ser abandonadas. Eu acho que o erro do capitalismo, quando fala em inovação, é que eles querem tirar do colete a inovação. Eles não conseguem perceber que a inovação é uma demanda dos processos anteriores que não conseguiu se realizar e exige novidades e outros tratamentos para questões que não foram resolvidas. Em princípio, é isso. É evolução, né? Muito mais do que inovação, né? É evolução, revolução, ruptura, é tudo. Tem momento que você tem que romper. Agora, na nossa conversa, eu falei de algumas rupturas necessárias, mas não é ir abandonando, começando o jogo todo dia que você acorda. Você começa, mas você tem que saber que a partida já está 37-12. E é preciso considerar o que aconteceu anteriormente. E o seu, assim, Juca, e o que você se vê fazendo nesse processo? Você se vê de volta? Aí é um problema. Para quem está desempregado... Eu queria saber se você tem planos... Até vender pinha, abacate numa rodoviária, botar numa banquinha e ficar atento antes que o rapa chegue, eu topo. Eu gosto de trabalhar, estou numa transição, não sei para que lugar, mas eu topo muita coisa. E na Foi outra coisa... Hein?
Mas e na política, no novo pacto que você fala que é muito necessário? Ó, Você se vê num papel nisso? Eu tentei ser o candidato do PT à prefeitura de Salvador, Salvador, né? mas eles estão com a ideia equivocada na Bahia de ir pela direita, não se colocar como representante de um projeto igualitário e democrático e meio que amaciar o compromisso com o legado do que já construímos. Eu seria explicitação de um projeto de sociedade democrática, aberta, antirracista, contra a desigualdade. Não considerar essa possibilidade. Eu estou, como diria Valdir Pires, eu estou assuntando, estou querendo perceber e tenho certeza que eu vou compreender essa crise que está acontecendo no Rio de Janeiro da renúncia do Freixo da candidatura. Está muito difícil. Está muito difícil, tudo está muito difícil, hein? Está muito difícil, Juca. Mas você colocou uma coisa também super importante na nossa conversa, que você tem uma legitimidade muito forte no setor artístico e cultural. Cultural. Né? Você se via muito mais como um representante da cultura no governo do que um representante do governo na cultura. E de que forma você acha que isso pode ser um ativo político muito importante nesse novo pacto e nessa revolução que a gente precisa fazer? Porque eu acho que vai ter que incorporar... Porque os artistas agora estão numa situação, né? Eu acho que os partidos democráticos de esquerda vão ter que incorporar a cultura como um elemento central do projeto de sociedade. Não existe humanidade sem cultura e sem arte. Não existe transformação sem chegar até a conversar sobre valores, sobre estruturas de relações humanas, sobre projeto de felicidade. Então, a cultura é central, mesmo na vida dos que não veem isso. E acho que nossos partidos estão precisando... A gente teve muita dificuldade dentro. Se nós não tivéssemos o apoio que tivemos de Lula durante todo o tempo, e um apoio atento, nós não teríamos chegado onde chegamos. Uhum. Um dia a gente vai conversar sobre isso e é possível desenvolver isso. Não há uma consciência da importância da cultura. A cultura sempre é vista assim, como algo acessório, como produto bom de cultural, ser usado, né? eleitoralmente. Adoram que artistas consagrados e reconhecidos deem apoio, mas não consegue compreender direitos e demandas culturais da população. E nós abrimos essa brecha. E essa brecha ninguém vai conseguir fechar, porque elas, da maneira que a gente fez, com participação de artistas, produtores de cultura, de segmentos da sociedade, ela se propagou e disseminou, que não tem dono isso. Ela se move. Mas é isso que eu te pergunto, Juca, porque esse setor... que foi organizado, que foi fecundado, né, numa gestão muito importante que vocês fizeram, esse setor está especialmente sob ataque agora, porque o Bolsonaro entende esse campo como central. Na verdade, Bolsonaro tem uma dimensão da importância cultural, ele não... muito mais do que a própria esquerda, porque ele foi atacar o âmago disso, foi muito central no projeto dele. Inteiramente de acordo com isso. Foi muito isso central. É uma novidade. A direita brasileira sempre subestimou a cultura. E o Bolsonaro não. De ignorantes. Eu conheço um cara, um empresário, eu vi ele contando essa história. Foi com a família para a Itália e programaram uma visita a uma daquelas catacumbas em Roma. Sim. Aí, na porta, tinha um cara vendendo talhada de melancia. Ele disse ao pessoal, vocês vão lá dentro e saem por aqui. Aí os caras disseram, sai, então eu vou ficar aqui chupando uma melancia, não tenho interesse em ver catacumba. Eu tomei um susto, mas de qualquer jeito... ele disse, se ainda pudesse entrar com a melancia, tudo bem, mas não podia entrar, então eu fiquei fora. O nível cultural é muito baixo. O repertório de compreensão do mundo é baixíssimo. A perversão da aceitação como natural da desigualdade, da miséria, da fome, é uma doença.
A elite brasileira, quem melhor definiu a elite brasileira foi Darcy Ribeiro. Ele achava que era o nosso maior problema, que eles não estavam à altura do Brasil e do povo brasileiro. Eu também acho isso. E é na cultura mesmo que isso se manifesta. E a cultura é expressa, onde né? isso se manifesta de uma forma muito explícita. É isso que eu fico imaginando, assim, porque esse campo gigantesco, ele está sem clareza de como agir na política. Eu sinto que os artistas estão todos muito conscientes, muito preocupados, muito engajados, mas eles estão meio refém dessa dinâmica de comunicação meio estranha, de rede social, de live, e eu não sinto que tem uma estrada clara de que forma os artistas e o setor pode entrar na luta de maneira mais eficiente e que fale com a psicologia nacional, né? E eu fico imaginando... Você tem toda a razão. Acho estranho. Agora, alguns estão se destacando, né? E quem você acha? Eu tenho Caetano Veloso, por exemplo, há muitos anos Caetano Veloso não. Mas ele nunca deixou de vir para o frontline. Ele está dando um show de consciência. Mas é até injustiça falar o nome dele e não falar de uma quantidade enorme de artistas e pensadores que vieram para a disputa, para fazer o enfrentamento ao fascismo. Eu acho que a maioria está, mas eu acho que a maioria. Tá. Isso é raro aparecer. E os que apareceram estão recuando. Mas o que eu não vejo é uma clareza, né? Como movimento mesmo. Mas quem tem clareza nesse momento do Brasil? Um camarada falou há um ano atrás o seguinte: quem disser que sabe o que vai acontecer com o Brasil nos próximos tempos, ou está mentindo, ou é mal informado. Isso que a gente nem falou da pandemia, né, Juca? A gente nem falou da pandemia. Eu acho até bom não falar da pandemia, porque há uma exaustão do tema. Eu já estou entendendo como se fosse médico, do que deve fazer, do que não deve fazer, que não é meu tema. Quando eu digo assim, tem algumas profissões que eu não teria capacidade de ser. Médico é uma delas. Eu não teria capacidade de lidar com a doença, com a enfermidade, com a fragmentação do corpo. É uma dificuldade para mim, mas com esse negócio de pandemia, eu estou entendendo bastante aí desse processo. Acompanho as polêmicas, vejo a evolução das vacinas, dos remédios, vejo a idiotice de estar se fixando nesse remédio aí, como é o nome? Não sei o quê. Cloroquina. Que não tem nenhuma segurança. Que a Damares hoje... O impacto é maior do que os benefícios. E a Damares hoje disse que ela é um milagre, que ela opera um milagre. É uma loucura. Damares beira a idiotia. Bonitinha, toda com a conversinha mole, vê Jesus na goiabeira, é folclórica, mas ela é perversa. Eu acho uma das mais perigosas. Você vê que na gravação dessa reunião aí, que até agora a gente não conhece completamente o conteúdo, ela foi uma das mais radicais propondo a prisão de prefeitos e governadores, de prefeitos e governadores. Ela não é fluxicheira, não. Não tenho dúvida disso. Juca, queria te agradecer muito e saber se tem mais alguma coisa que você acha importante de ser dita, que eu não te perguntei, mas que você acha importante de falar. Não, tem muitas, mas acho que ficando por aqui tá bom. Tem tanta coisa, cara. Tanta coisa. Eu sou favorável a uma frente democrática ampla. Eu queria saber disso. Ontem eu participei de uma live cearense. Que legal. E disse que é preciso conversar com Ciro e com Cid, e Ciro e Cid precisam deixar de ter esse nível de agressividade, porque a frente necessária no Brasil ultrapassa... Precisa deles também, né? E tem que chegar a pessoas mais distantes ainda. Eles são parte de um projeto democrático do país. Sem dúvida. São quadros qualificados, fizeram um belo governo. É uma das melhores educações públicas do Brasil, no Ceará, principalmente na cidade que eles governaram. Sobral. Então, eu tenho o maior respeito. E como eu estava falando para o Ceará, eu dei essa provocada. A própria pessoa que era âncora não compartilhava comigo, dizendo eles são muito difíceis, agressivos. Eu sei que são, mas do nosso lado também é cheio de agressivos. Né? Outros. Mas Juca, é isso. Aí eu queria te perguntar, então, já que você falou do Ciro Gomes,
essa grande frente, ela tem um elemento indispensável e, ao mesmo tempo, muito problemático, que é o próprio EPT, né? Ele é muito grande para estar de fora dessa frente, ele é necessário, mas ele também precisa... O PT precisa. O PT, o seu partido, o Partido dos Trabalhadores. Eu queria saber, assim, se você acha que o PT está pronto para se abrir, para não ter o tamanho do protagonismo que ele sempre se reivindicou. Olha, isso é difícil discutir. O maior partido de oposição, o maior partido brasileiro, que tem uma base social bem constituída, de mais de 30%, tem o maior líder político do país, que faz um esforço enorme de anulá-lo, mas está aí. Ninguém esquece, não preciso nem nominar. Acho que a discussão não é demandar uma generosidade do PT que ele abra mão do seu tamanho, mas é demandar uma abertura para que, em condições determinadas, a pessoa que aglutine essa frente, sendo candidato à presidência, possa ser de outro partido. Essa possibilidade tem que ser acordada. Sim. E você acha isso possível dentro do PT hoje em dia? Acho, agora não artificialmente. Por exemplo, eu não vi a possibilidade do PT abrir mão da sua participação nas últimas eleições com Fernando Haddad e repassar para alguém que estava tendo uma intenção de voto menor do que o próprio Haddad. Isso não existe na política. Não existe, mas também, né, Juca? Eu fui muito crítico depois da facada do Bolsonaro, principalmente, porque estava claro que o PT tinha mais voto do que outros candidatos para ir para o segundo turno. Mas estava muito claro também que ele teria muita dificuldade de ganhar do Bolsonaro, que isso seria muito mais fácil. Então havia uma difícil, né? É verdade, mas de qualquer jeito é o seguinte, quem ganharia? Construíram uma fantasia de que construíram uma fantasia que fosse Ciro, mas Ciro só teria uma quantidade de votos relativamente grande com apoio do PT, ou seja, com esse voto petista. Eu estou falando de Ciro porque falaram isso, mas quem fosse. Então, é uma equação que precisa ser conversada, pensada, e que só será possível evoluir se estivermos juntos. E, olha, estamos na beira do abismo. Estamos preparando um golpe à luz do dia. Precisa ver se vai ter 22, se nós não formos espertos o suficiente para perceber de que a democracia brasileira está por um fio, nós vamos viver momentos difíceis. Juca, quero te agradecer muito pelo seu tempo, foi um ótimo papo. E espero revê-lo o mais rápido possível, em breve. Vamos embora. Vamos torcer. Beleza. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo. Eu te agradeço, Juca. Um abração. Beleza. Abraço. Tchau.